Vocês percebem como o mundo virtual e esse excesso de informações que traz muito sentimento, né? Deixa a gente cansado, mexe com o nosso músculo, mexe com nossos nervos, né? E a gente fica cansado. A Bíblia, numa versão que eu tenho, né? Ela fala que o pensamento é a mesma coisa do sentimento. Ela não tem diferença. Então, esse excesso de informação que faz você sentir muita coisa, deixa você exausto. Aí a gente começa a reclamar. Quando a gente começa a reclamar, aí agora quem é culpado é o outro. Aí é o outro que é um peso. Não foi o excesso de informação que a gente viu na internet. Não foi o excesso de coisas que a gente assistiu que sobrecarregou nossa mente de informação. E aí, depois que o outro passou por esse processo de se sentir culpado, de se sentir mal, de se sentir... Gente, isso é um trauma, você se sentir culpado. Culpado, você já não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa que vive pra agradar. Você não é mais uma pessoa, você é um morto-vivo. Gente, você precisa de cura. Precisa de uma oração fortíssima. Pra te convencer de que as pessoas, elas querem o teu bem, sim. Que elas querem realmente que você cresça, que você prospere. Porque parece que as pessoas não querem quando elas te culpam. Parece que elas querem te ver muito mal, né? O efeito da culpa, o efeito da reclamação é muito danoso, né? E foi isso que aconteceu com o povo no deserto, né? Quando Moisés estava levando eles para o deserto, para a terra prometida. Eles começavam a reclamar. E aí, gente, eles queriam o quê? Um faraó, né? O faraó que escravizava eles. Então, assim, também tem outras questões, como, por exemplo, uma pessoa que critica a gente faz a gente ir para esse mundo virtual, né? Buscar esse excesso de informação. Tá buscando esse excesso de informação ou buscando essas informações porque o que está nos levando a buscar algumas informações que nos deixam sobrecarregados, né? Às vezes, a gente já buscava isso antes das pessoas chegarem na nossa vida, de certas pessoas chegarem na nossa vida, né? A gente já buscava esse excesso de informação, muito antes, né? E muitas pessoas, elas eram dopadas, né? Quando conheceram alguém. E às vezes o nosso comportamento calado demais, ou um comportamento extremamente falante, né? Vai como se fosse alimentando no outro aquele comportamento. Uma pessoa que já é calada demais e encontra outra pessoa que é muito falante, parece que alimenta o comportamento do outro. E parece que aquelas coisas ruins que você justamente não queria, a pessoa traz. Então, aquela pessoa que é calada, que te faz muito mal por ser calada, tá alimentando aquela coisa horrível, o trauma, né? E a pessoa que é falante, ela também tá alimentando. Aquela pessoa que é falante, mas que banca o professor, que tá sempre ensinando alguma coisa, que te ofende, né? Que por mais que seja verdade, por mais que seja coisas maravilhosas que a Bíblia ensina, às vezes é uma coisa que mexe com o teu ego. E que desperta o pior em você, né? E aí você fica calado. Ou então você se afasta. Ou então aquela pessoa que é silenciosa demais, que soa como um feitiço, assim, sabe? Ou também aquela pessoa que é falante, mas que ao mesmo tempo te critica, reclama demais, reclama da vida, reclama como se você fosse um peso, um incômodo na vida dela. Como se você fosse uma coisa que, se pudesse, você sumiria perto daquela pessoa, né? Então, gente, essas coisas Então, poxa, você que fala demais, evita criticar, evita reclamar, fala, mas escuta também, aprenda a ter essa conversa mais interativa. E a pessoa calada também, minha gente. Quando uma pessoa começa a falar demais com você, é porque alguma coisa está no ar, ou ela está se sentindo culpada, alguma coisa você está fazendo aquela pessoa se sentir errada e ela está tentando corrigir. Então, quanto mais você vai fazendo a pessoa se sentir errada, mais ela vai tentando se corrigir. Quanto mais a pessoa vai se sentir errada, mais ela vai tentando se corrigir. Daqui a pouco, gente, ela se acostuma com isso de uma forma que ela não para nunca mais. Então, cuidado com isso. Pode ser que isso seja bom de alguma forma, pode ser que a pessoa desenvolva aí uma boa comunicação, né? Ela aprenda a se comunicar melhor, né? E a pessoa que é muito calada, que ela escuta você quando tá com raiva. Cara, uma coisa é você escutar uma pessoa, mas escutar quando ela tá com raiva, toda hora você faz raiva pra pessoa, com um olhar, e a pessoa sente aquele olhar e vai lá e devolve aquela
devolve aquela raiva pra você, né? O certo seria ficar calada, não reagir, né? A coisa que tá magoando, a coisa que tá machucando. E também assumir que você errou. Se você errou com alguém, para de ficar falando demais, inventando desculpas pra você mesmo, tentando convencer você mesmo de que você estava certo. Sabe? Olhe pra você e tenha coragem de falar pra você mesmo, eu realmente errei. Eu realmente errei, eu não vou ficar aqui tentando inventar historinha pra mim mesma, pra me convencer de que eu estava certa quando eu mesma estava errada. Entende? Então isso é muito sério, porque isso pode acontecer. A pessoa começa achando, ela começa tentando se convencer de que ela estava certa quando ela estava errada. Ela começa tentando se convencer. Daqui a pouco, gente, a história vai longe e ela não percebeu que ela estava errada, ou ela não se chegou à conclusão de que ela realmente estava errada. Ela tem que concluir que ela estava errada. E você que está silencioso aí, chega nela e fala, olha só, você errou nisso, você estava errado. Entende? Tem coisas que a gente não quer expor. E por isso a gente não fala. Porque é muito delicado, a gente não quer expor. Mas é melhor você expor. É melhor você ter coragem de expor. Pelo menos para que você se convença de que era melhor não ter se exposto, né? Porque tem certas coisas, gente, que é bem difícil de você expor, tá? Que as pessoas, quando elas conhecem a tua ferida, elas pegam lá, é como um tubarão que vai lá e sugar o teu sangue quando a ferida tá aberta, né? E você não quer mostrar a sua ferida. Você não quer mostrar a sua ferida. Mas, às vezes, quando você faz isso, você evita muita conversinha, muita historinha, de escutar muita historinha. Então, você chega pra pessoa e fala assim, olha, você errou nisso. Você fez isso, eu não gostei disso que você fez com aquela pessoa ali. Isso que você fez, você sabia que você estava fazendo, mas você fez, você estava errado. Você sabia que você estava fazendo aquilo. Você sabia que você estava fazendo isso. Nem sempre as pessoas têm consciência do que elas fazem, dos erros delas, sabe? Nem sempre elas têm, sabe? Não tem, não. Muitas vezes não tem. E, às vezes, elas até têm, mas elas não param pra pensar. Elas têm consciência que algo é errado e você percebe ali que tem alguma coisa ali, sabe aquele olhar assim que você percebe que aquela pessoa parece que tá querendo ver tua reação ali, pra saber se tu tá se comovendo, se aquilo tá sabe? Pra saber se tá te magoando, pra saber se tá conseguindo tocar em você. Mas nem sempre as pessoas pensam no que elas estão fazendo de errado. Às vezes elas fazem e não param pra pensar. E se você não falar, aquilo vai longe, ela continua fazendo. Ela continua agindo da mesma forma. E você vai aguentar até quando? Às vezes você pode até aguentar, tá? Mas quando você realmente é incisiva, a pessoa para.